Sejam muito bem-vindos. Está aberta mais uma sessão das novas crónicas da Idade Mídia, terceira temporada. Eduardo Oliveira e Silva, Luís Marinho, Luís Marques e Rui Pego. A desgraça da Glória, do elevador da Glória, cujo desgoverno provocou 16 mortos e 21 feridos, produziu dois factos indesmentíveis, um bom, outro nem tanto. O bom, a mobilização de meios e equipas dos médias nacionais para cobrir a tragédia em contínuo e o acompanhamento subsequente, designadamente pelas televisões que emitiram dos restauradores, da zona do sinistro, os seus principais jornais. É uma boa notícia, do meu ponto de vista, para a afirmação da comunicação social tradicional. O outro facto não tão desejável é o descarrilamento do confronto político sobre as responsabilidades políticas do atual Presidente da Câmara de Lisboa. Carlos Moedas foi, de resto, à SIC, no domingo, explicar que não tem responsabilidades no sucedido e que, portanto, não se demite, aproveitando para classificar como sicários de Alexandre Leitão quem tem vindo a público pedir a sua demissão. Esta afirmação e a referência às condições em que Jorge Coelho se demitiu na sequência do desastre da ponte Entre os Rios atiraram o debate político a um mês das autárquicas para patamares dificilmente reversíveis, meus amigos. O que é que acham? Eduardo. Bom, Eduardo Oliveira e Silva. várias coisas. Eu vou começar pelos média. A reação dos média foi pronta, foi rápida. Eu estava a ver, a RTP3 entrou tarde. Os canais generalistas, mais uma vez, ignoraram durante horas aquilo que estava a acontecer, o que eu acho negativo. A partir a CNN foi quem esteve no ar mais depressa a partir do estúdio com imagens do local. E depois seguiram-se, enfim, os desenvolvimentos naturais com a deslocação de repórteres e a manutenção de equipas no local. Quanto às questões que se relacionam com a intervenção do Presidente da Câmara, eu diria duas coisas. Primeiro, há um momento em que eu lhe rendo homenagem, que é o momento em que ele se dirige para o local da tragédia e que fica lá e vai para a tenda e está numas circunstâncias muito difíceis porque ele está ao pé das pessoas que estão a ser tratadas. Portanto, aquela primeira reação que ele tem e que é uma reação um bocadinho em que ele está, digamos, em choque, é uma reação que eu acho que é perfeitamente normal. Eu imagino o que é que ele terá visto e passado. Já relativamente àquela ida à SIC que depois gerou a controvérsia, eu acho que ele realmente foi infeliz na comparação com a situação do Jorge Coelho. Foi um deslate, mas é um bocado inevitável que tudo se politize em Portugal. Este tipo de acidentes, quando envolvem uma empresa do público ou municipal ou de algum modo ligada ao Estado, tudo descamba para a política. Eu acho que a questão se deveria centrar noutros aspectos, que são os aspectos técnicos, teremos que ver mais tarde. Mas o aproveitamento político e a defesa política fazem parte deste, digamos, deste bailado que nós assistimos sempre que acontece qualquer coisa deste género, seja na saúde, seja numa tragédia desta natureza. De qualquer forma, eu lembro que há situações em que em Portugal aconteceram coisas ainda piores e nós nunca mais soubemos nada. Por exemplo, o caso do acidente com o autocarro em 2019 na Madeira, morreram 29 pessoas, nunca mais foi noticiado. Havia um processo de crime resultante que visava um motorista, o motorista morreu e a culpa realmente morreu solteira. Luís Marinho, tu que estás à distância hoje, é verdade, eu não disse isso, o Luís Marinho está à distância. Portanto, temos que protegê-lo, que ele está à distância. Pois, exato. O que me parece, duas coisas também muito rápidas. Primeiro, obviamente, estamos a falar de uma tragédia, não é? Portanto, e a forma como ela foi depois coberta pela comunicação social
pareceu-me, enfim, razoável, não me pareceu que houvesse grandes excessos. Eu vi muitos comentários por causa de terem, por exemplo, o caso da RTP, ter montado lá um palanque para o telejornal. Ouvi muitos comentários negativos a dizer que, mais uma vez, as televisões estão a aproveitar de desgraça, etc, etc. O que é certo é que eu penso que houve aliás, as outras televisões também deslocaram para lá os principais pivôs, portanto, não sei porque é que foi este enfoque na RTP, mas, aliás, é normal que assim seja. Mas parece-me que a cobertura não vi, sinceramente, grandes excessos. Enfim, foi a cobertura que tinha que se fazer naquela altura, tendo em conta a desgraça que ali aconteceu, enfim, completamente inesperada. Mas, agora, em relação ao Carlos Moedas, e sobretudo em relação à forma como ele se referiu à demissão de Jorge Coelho, há aqui uma confusão. Agora toda a gente acha que ele desrespeitou a memória. Eu acho que isto é um perfeito exagero, mas ele confundiu aqui uma questão. Jorge Coelho, na altura, quando se demitiu, de facto falou que ele tinha recebido sinais e informações que havia um problema com a ponte, etc. O problema com a ponte que se apontava na altura era um problema com o tabuleiro da ponte. Ninguém falava, porque, aliás, penso que ninguém suspeitava de que havia um problema grave com os pilares. Eu lembro que, nessa altura, nós fizemos uma reportagem muito, muito completa sobre a questão dos pilares da ponte. E mostrámos imagens que eram das inspeções que tinham sido feitas, inspeções subaquáticas, etc, etc, que, aliás, a reportagem teve um impacto enorme, e que mostrava, de facto, que havia ali problemas graves. Mas suponho que esses problemas nunca terão chegado, ou se chegaram, ficaram perdidos nas gavetas, como é evidente, muito menos, eventualmente, ao gabinete do Jorge Coelho. E também há, de facto, declarações do Presidente da Câmara da altura a dizer que tinha, por várias vezes, informado o Governo, etc, etc, de problemas com a ponte. Mas suponho que os problemas que se falava com a ponte eram problemas com o tabuleiro, eram problemas visíveis. E daí Jorge Coelho ter dito que já tinha, aliás, decidido mandar construir uma ponte nova. Portanto, há aqui uma confusão, de facto, em relação às declarações do Jorge Coelho, que na altura se demitiu. Mas, também, agora dizer que Carlos Moedas, que desrespeitou a memória, etc, etc, também parece um perfeito disparate. Bom, Luís Marques. Bom, não adianto muito mais em relação... Nenhum dos dois, nem o Eduardo nem o Luís Marinho, tocaram na questão da responsabilidade política. Sim, já lá vamos. Não, mas isso já lá vamos. Quanto à cobertura, não adianto mais em relação àquilo que foi dito. Foi uma cobertura, em geral, boa, contida, inclusive tanto com boa análise, com bons comentadores da parte de engenharia. Vi 2, 3 muito bons, muito bem fundamentados. E, portanto, aí, enfim, não acrescento, vocês já disseram que tinha que ser dito. Relativamente à maneira como o Carlos Moedas geriu este processo, vou dividir isto em 2 partes, porque não estou muito de acordo com o que foi dito nem pelo Eduardo nem pelo Luís. A parte boa é que, enfim, ele esteve em cima do acontecimento e esteve lá presente, disso não há dúvida nenhuma, e merece todos os elogios. A gestão comunicacional foi um desastre total. Como é habitual, não só no Carlos Moedas, é habitual no Governo, por exemplo. Não é? Sim, mas neste caso concreto, não é? Portanto, foi um bocadinho, percebe-se que ele não estava à espera, ninguém estaria à espera numa situação destas, e não estava preparado para reagir com o sangue frio que uma situação destas impõe. Ele começa por, eu vou dividir isto em 4, portanto, para não ir muito ao detalhe, em 4 momentos em que ele teve mal. Na primeira reação inicial, ele diz: Lisboa está de luto, os lisboetas estão de luto. Não teve uma palavra para as famílias. Que inacreditável. Ou seja, ele pensou primeiro na cidade, que vai a votos daqui a um mês, é verdade, para os lisboetas que vão votar daqui a um mês, mas esqueceu-se que havia 16 mortes, que havia pessoas, portanto, a sofrer, e não teve uma palavra para essas pessoas. E repetiu isto 3 vezes. Isto não foi o primeiro caso, repetiu 3 vezes. Depois, vai à televisão, faz um ataque absurdo ao Alexandre Leitão, que praticamente não se tinha pronunciado sobre o assunto. Ou seja, trouxe a política para o debate, foi ele que trouxe, não foi mais ninguém, foi ele que trouxe, ao colocar o foco da crítica na Alexandre Leitão, e no ataque que fez aos sicários, aos assassinos,
a soldo de Alexandre Leitão. Que é uma coisa completamente absurda, de alguém que está transtornado. Das duas uma, ou não sabe o significado da palavra sicários, o que eu não acredito, como é evidente, ou não tem o controle emocional da situação e utiliza uma palavra que não devia ter usado. O que revela, aí sim, portanto, já um descontrole evidente. Os sicários, neste caso, eram Pedro Nuno Santos e Vasco Brilhante, salvo eu. Sim, talvez, sim. Bom, depois, a seguir, dá-se a referência ao Jorge Coelho, não vou já adiantar aquilo que foi dito, foi uma referência infeliz, não vale a pena agora aqui ir ao detalhe, mas eu não devia ter invocado. Ele invocou o Jorge Coelho para se defender. Relativamente às circunstâncias que são efetivamente diferentes, não um facto, mas não, quer dizer, invocar o Jorge Coelho para se defender, na maneira como ele o fez, acaba por desacreditá-lo. Bom, e isto está, portanto, sujeitou-se a esta bateria de ataques, aliás, também um bocado excessivas, que está a ser objeto. E agora, depois, ainda por cima, depois tentou emendar a mão, dizer que o que queria dizer, ao referir-se ao Jorge Coelho, era elogiar o Jorge Coelho, enfim, uma atrapalhada que revela que nestas circunstâncias estas instituições, como a Câmara de Lisboa, devia ter alguém para especialista em crise, em marketing de crises, não é? Porque são momentos muito especiais que têm que ser geridos com muito sangue frio. E ele não teve claramente o sangue frio, espero que agora, portanto, emenda essa mão, talvez ainda vá a tempo, mas isto obviamente afeta um bocado a imagem dele, isso não há dúvida. Marcelo Rebelo de Sousa veio dizer, logo a seguir, que as responsabilidades políticas devem ser assumidas por quem ocupa cargos políticos. E, obviamente, até ao momento, Moedas não assumiu nenhuma responsabilidade política. De resto, explicou porque é que não assume uma responsabilidade política, porque acha que não houve erro por parte da gestão. Aí uma nuance. Acho que ele não tira a conclusão que se tenha que demitir por causa da responsabilidade política. São coisas um bocadinho diferentes. Uma coisa é ele ter a responsabilidade política, e isso em geral todos têm, bem. Aí o Marcelo tem razão, não é? É evidente que tem um titular de cargo político tem outra... responsabilidade política. Claro. Agora, outra coisa é deduzir daí que ele tem que se demitir por causa disto. E aí ele está bem, portanto, ele não tinha informação, nada, até agora, nada lhe pode ser imputado que o responsabilize pelo que aconteceu. Obviamente veremos o que é que diz o inquérito, mas se efetivamente se confirmar que ele não tem que se demitir por causa disso, então todos os políticos tinham que se demitir sempre que há um problema qualquer. Não me parece bem. Mas esta questão da responsabilidade política, Luís Marinho, vai estar no centro da campanha autárquica, em Lisboa, designadamente em Lisboa. Também me parece que sim, não é? É evidente que isto vai ser o centro da campanha. Eu só queria recordar mais uma coisa em relação à responsabilidade, que a Assembleia Municipal rejeitou o voto de censura que o Chega propôs ao Presidente da Câmara. Portanto, há aqui de facto portanto, digamos que a maioria na Câmara não foi atrás do voto do Chega. Portanto, digamos que há aqui um ponto a favor do Carlos Moedas, não é? Que obviamente vai ter que levar com este problema durante toda a campanha. Isso não me parece, não vai acontecer. Não é? Mas eu não sei se o Chega não vai capitalizar com a iniciativa que teve. É possível. Sim, o Chega, André Ventura, que não sai da televisão, não é? Claro. Não sai da televisão. Ainda ontem deu mais uma entrevista. Ontem, terça-feira. Ontem, terça-feira. Esta terça-feira. Deu show de bola, aliás, a relação ao jornalista. Show de bola, não? Show de bola. Deu. Ao Santos Costa. Santos Costa merecia. Por cá esteve bem. Tem que se reconhecer. Merecia. Quem quiser que vá ver. Deixa-me só dizer uma coisa. Há aqui um aspecto que agora vou entrar num formalismo que é diferente. A responsabilidade política é uma coisa genérica, como definiu o Presidente da República, e bem, todos nós sabemos. Depois há responsabilidades concretas. Quando um sistema como aquele, que tem 140 anos, falha, há casos em que os fabricantes são responsabilizados quase eternamente. Por exemplo, em França, há um problema com airbags de carros que estão montados há 10 anos por uma empresa asiática e ainda hoje ela é responsável, embora os carros estejam fora da garantia. Os airbags já mataram pessoas. Portanto, ora bem, neste caso é preciso definir quando uma empresa já não existe, para quem é que passa a responsabilidade. Neste caso será para a empresa que faz a manutenção ou que define os planos de manutenção. Está por saber se é a tal empresa nova ou se é a própria Carris. Vai ser um problema que vamos ter que acompanhar, ou então daqueles que se esquecem e ficam pendurados no tempo, como esse da Madeira.
Mas de toda a maneira, vai haver aqui um problema, como tu estás a dizer, Eduardo, complicadíssimo de gerir, que tem a ver com seguros, que tem a ver com as indenizações às pessoas. Por exemplo, quando houve a entrevista à SIC, nada lhe foi perguntado sobre a situação dos feridos, como é que estavam, se havia disponibilidade da Câmara para antecipar indenizações, pagamentos, depois fazer reversões, etc. Enfim, são problemas muito complicados. Bom, mas a conclusão que tu tiras, e eu concordo totalmente, é que este tema vai dominar a campanha, isso não há dúvida. Sim. O Partido Socialista está a aproveitar isto, mas isto fragiliza, ou seja, aquilo poderia ser um passeio para o Carlos Moedas, tudo indicava, as sondagens mostram isso, inclusive, pode se tornar muito mais difícil, veremos o que é que vai acontecer. Tem o efeito Spinão Viva. Quer dizer, não funcionou contra o Luís Montenegro. É diferente, não. Eu sei, não tem nada a ver. Tens aqui uma tragédia no coração da cidade, que afetou muita gente. Mas vai ser na campanha uma espécie de Spinum Viva? Não, isso não acredito. Mas vai estar presente. Não acredito que se metam nisso, porque pode ter um efeito perverso. Eu acho que isto vai estar presente. Isso não tenho a mínima dúvida. Mas fazer disso o centro da campanha é melhor não. Mas aí é preciso dizer o seguinte: Alexandre Leitão esteve bem. Sim. Está bem. Está a gerir isto com mais sangue frio do que o Carlos Moedas. E está a resistir a ir para um debate, ou para um confronto com o Carlos Moedas, tanto que só lhe podia ser desvantajoso. Moedas joga aqui, Luís Marinho, muito da sua carreira política nestas eleições autárquicas, depois desta tragédia da calçada da Glória? Parece-me que sim, porque é evidente, todos sabíamos, que Moedas, enfim, é sempre um dos nomes que se aponta até para cargos como líder do PSD e, eventualmente, obviamente, sempre candidato a primeiro-ministro, se for líder do PSD, etc. Portanto, e eu penso que ele tem que ele terá essa ambição. Enfim, é uma ambição como legítima para quem está na política, como é evidente, não é? É evidente que se isto lhe corre mal, se vamos imaginar que ele não ganha estas eleições, é evidente que o seu futuro político fica muito abalado, isso não há dúvida nenhuma. Bom, autárquicas daqui a um mês, arrancam os debates, o Conta Lá já estreou o seu modelo de 278 debates municipais. Uma boa ideia, do meu ponto de vista, muito interessante, mas só execuível num canal com aquela vocação, não é? Nenhum dos outros. Vai ser interessante ver o que é que vai acontecer quando eles começarem a transmitir. Não sei se já começaram a transmitir. Já começaram. A gravar? Já começaram, eu sei que já começaram a gravar. Tem uma imagem limpinha. Já começaram a transmitir. Já vi Vila Real. Vila Nova da Berquinha. Sou um bocado envolvido nesta campanha eleitoral porque sou mandatário, enfim, não vou pronunciar muito sobre isto, sobre eleições autárquicas, mas há aqui uma coisa... És mandatário, mas não foste apanhado em flagrante delito. Delito, não. Espero que não. Não tenho razão para isso. Bom, mas vai ser matéria... Vou ver interessante como é que eles vão gerir isto, porque não vai ser fácil eles juntarem os principais opositores, conselho a conselho, por exemplo. Estou a falar isso por causa do Conselho de Pombal, que é o meu, em que o debate não foi feito em Pombal, foi feito em Leiria. Portanto, eles devem ter juntado ali, portanto, vários conselhos fizeram bem, não é? Para não estar a mudar de conselho para conselho é complicado. Mas depois, no caso concreto de Pombal, portanto, o debate foi-se com o Presidente da Câmara atual, que é candidato, e o líder de uma candidatura independente. Ou seja, nem o Partido Socialista, nem o Chega, que também tem candidatos, estiveram presentes. Portanto, isto pode enfraquecer, se eles não conseguirem ter, portanto, os principais candidatos, isto pode enfraquecer um bocadinho, portanto, a iniciativa. Espero que tenha sido um caso pontual. Mas, isso tem acontecido noutros conselhos. Eu tenho passado pelo canal, tenho visto algumas coisas e, de facto, em alguns conselhos nota-se, eu tenho a impressão, e não posso garantir, mas eu tenho a impressão que num conselho até só estava um candidato. Portanto, é natural
natural que alguns candidatos que achem que o canal que não tem importância, ou por outro motivo qualquer. Agora, que a ideia é boa, que é um lançamento fortíssimo de um canal, não há dúvida nenhuma. E é muito bem feito, porque ainda por cima os entrevistadores até são bons. Note que são pessoas que já com experiência, como é evidente. Claro. A imagem é muito boa, está bem trabalhada, uma excelente imagem. E, portanto, é uma excelente ideia. Mas, de facto, é o que tu estavas a dizer, acho que está a acontecer em vários concelhos. Vamos ver o que é que vai acontecer, por exemplo, fragilizar a iniciativa. etc. E é transmitida por segmentos, para o sul, para o centro e para o norte, portanto atrai público por segmentos e com segmentos relativamente curtos para cada sítio, não é? Exato, isso é bom. Os canais de informação e os generalistas arrancam este domingo, dia 14, no caso da SIC, logo com frente a frente entre Pedro Duarte e Manuel Pizarro, candidatos ao Porto. No dia seguinte, segunda-feira, dia 15, também na SIC generalista, Carlos Moedas e Alexandre Leitão. O tom vai ser este? Vai ser este da responsabilidade política do desastre de Lisboa, da tragédia de Lisboa? Admito que sim, admito que enfim, haverá outras questões que têm que ser colocadas para a vida das cidades, mas admito que isso em boa parte possa acontecer. Eu confesso que... Eu por acaso acho que não. Acho que a Alexandra Leitão não vai cair nem sério. Não, eu não estou a dizer que seja o tema principal. Acho que ela vai para as questões concretas de... Por exemplo, Lisboa tem uma coisa flagrantíssima que dá votos, que é a habitação. Há 2.000 cidadãos a quem é devido o subsídio para as casas. E atenção, cada um já tem a haver 2.000 euros. E a Câmara népia, e o Iru népia, quer dizer, e as pessoas estão aflitas, não é? Portanto, isso joga muito forte. Há muita pobreza em Lisboa. E a cidade está confusa, não é? A cidade não está bem, não é? Não, a cidade está perturbada com muitas coisas, há obras que não se percebem. Enfim, não vai ser uma campanha fácil. Depois é assim, eu não consigo avaliar o peso do Chega. E, portanto, eu volto a dizer aquilo... que dava 13%, não é? Pois, mas é aquilo que eu dizia a semana passada. Eu acho que o Chega... 13 ou 14? O Chega pode tira. Pode tirar a vitória O Chega tira. ao Carlos Moedas. O Chega tira. O Chega, nos sítios onde entrar, pode ganhar, mas, sobretudo, pode tirar a vitória. Sim, do ponto de vista do centro, subtrai. É sempre, evidente. Não é? Portanto, isso é como o Ventura, que for candidato à presidência. Não é? Ele disse que não era ontem. Ele ontem disse que não era. Disse que não era. Mas o que ele disse, não é? O que ele disse ontem pode mudar. Luís Marinho, qual é a tua expectativa em relação a este encontro no dia 15? Ele riu-se quando lhe falaram do Rui Moreira. Isso pois foi. Não, eu por acaso concordo com o Luís Marques. Não sei se a questão da responsabilidade política vai ser a arma da Alexandra Leitão. Acho que se ela fizer isso faz mal. Mas estamos todos de acordo aí, Luís. Eu também estava a dizer isso. Sim. Ela tem que aparecer como uma alternativa, portanto, e ter ideias diferentes para a cidade e expô-las e combater aquilo que, do ponto de vista dela, está mal em relação à gestão do Carlos Moedas. É aí que ela pode dar a volta, não é? Eu não sei, o Luís Marques há bocado falava daquilo que antes do acidente poderia ser um passeio para o Moedas. Eu por acaso não concordo. Acho que esta candidatura da Alexandra Leitão, que é uma candidatura forte, tendo em conta até a coligação que ela preside, e que vai avalar muito o Carlos Moedas. O Carlos Moedas vai ter que fazer pela vida, porque não me parece que isto seja uma coisa muito fácil. Mas agora, depois deste acidente, pior ainda, não é? Mas ela tem só para dar uma nota, desculpa lá interromper. Estou-me a referir que era um passeio porque a sondagem do Expresso, se não me engano, dava-lhe uma diferença de 4 ou 5 pontos para Moedas, a vantagem do Moedas. É só por isso que eu digo que era relativamente fácil. Quer dizer, estou de acordo contigo, não era assim tão fácil como... A Alexandra Leitão também tem ali um espinhozito à esquerda, que é o candidato do PC, não é? PC, sim. O facto do PC não é fácil. Ainda pode desistir, se calhar. Ainda pode desistir, não é? Não vai desistir. Não. Seguramente. Presumo que não vai desistir. Bom, o Ministro da Educação foi muito duro com o reitor da Universidade do Porto. Disse mesmo que ele tinha mentido, e estou a falar, se bem se recordam, das 30 vagas excepcionais em medicina na Universidade do Porto, e que produziram, de facto, este desentendimento público entre o Ministro da Educação e o reitor da Universidade do Porto.
Fernando Alexandre foi muito claro e não deixou grande margem para dúvidas e já encerrou de resto a polémica. Mas, obviamente, que os meios de comunicação cavalgaram imediatamente este desentendimento. Se mais elogiou ao Expresso, que foi de quem deu a notícia. Sim. Eu fiquei muito perplexo, mas vocês são mais sábios do que eu. Eu não percebo porque é que há vagas excepcionais. Não percebes que há vagas excepcionais? Não. Acho que já houve em 2019 Sim, também. mas Já houve várias qual é o vezes. motivo que leva alguém com 14 a entrar e que não entre um miúdo com 18 ou 19? Não, porque estes Não, já não são é isso ao licenciados. contrário. E depois? Isto são licenciados. Já são E licenciados. depois? Isto é abertura de vagas para Sim, eu pessoas sei, que têm uma eu sei, mas quer dizer, eu tenho 70 anos, posso ir também, é isso? Não sei. Não. Então, pronto. Deve haver outras E acabei com 12 ou 13 ou o que é, também posso ir. Deve haver outros requisitos. Não, para pá, não. não sei. Acabaste medicina com 10. Conhecimentos das áreas da biologia, Tá da bem, química, pronto, da ok. física, etc. Pronto. Não E é vocês para qualquer acham isso normal? licenciatura, não é? Eu não sabia disso. Eu também não sabia, mas... estamos a Também há falar um do- contingente do- de do- gente que não vem de sei. fora, para estrangeiros, para os PALOP, para isto, para aquilo. Pronto, está bem, ok, pronto. Mas isso é uma coisa, se é normal ou não é normal é uma Não, coisa. mas aí, Outra coisa é o seu Rui, reitor vir a público olha, então é assim, eu dizer que o abstenho-me ministro, quanto ao resto. que o não ministro sei. o pressionou. Não sei se foi pressionado, nem se não percebo. E eu gostava de começar perceber porque é que é isto, não sei. Pronto. Portanto, Que é que eu agora com 10 a medicina, Mas com isto está 10... tudo na net. Está bem. Podes ir à net, informas-te muito rapidamente. Vocês veem, explicam-me. Não, mas nós temos outras coisas para fazer. Exatamente. Nomeadamente analisar Então, aqui o caso, portanto, este caso, realmente, há quem diga, aliás, uma coisa curiosa, que foi o comportamento do ministro que inspirou tanto o Moedas. Não sei se viram uma crónica. Sim, eu vi essa crónica. Foi para a forma, Sim. para tanto contundente como o Fernando Alexandre reagiu a isto, para que o Moedas, tanto que inspirou o Moedas. Se foi assim, foi mal. Porque o ministro esteve bem. Portanto, ou seja, havia ali uma questão de honra pessoal, portanto, porque ele tinha, estava a ser acusado de estar a pressionar um reitor, não é bonito. E ele teve, a reação dele foi bastante contundente, e a partir da verdade, a verdade é que o ministro, o reitor, tanto quanto foi, eu sei, calou-se a seguir, não voltou a reagir. Não, disse que aquilo era uma acusação ao ministro, que era acusação a outra, mas depois também a tirar pedra e esconde a mão. Quer dizer, Sim, não diz que então, primeiro disse que era, insinuou que era o ministro, depois já não era o ministro, então quem era? Depois não calou-se. O ministro Não, teve... quer dizer, quem insinuou esse coisa foi até a notícia de expressa. Pois foi. Pronto, que fez essa ligação que o reitor diz que não fez. O reitor diz que não fez, não é? Sim, diz que eram daí pessoas depois com isso. acesso, pessoas com acesso ao ministro, não é? Acho que Isso, é sempre a mesma coisa. É sempre a mesma coisa. Sim, exatamente. A única coisa que o Fernando Alexandre não teve bem nessa declaração foi ao dizer, portanto, que se o reitor se demitisse, aceitava a admissão, quando ele não tem nenhuma responsabilidade a isso. Não, ele não pode nem demitir, nem aceitar a admissão, nem nomear sequer. Pois Os claro. reitores não dependem do governo. Não depende do governo. Exatamente. Felizmente, pelo menos isso. Exatamente. Exatamente. Felizmente a autonomia universitária, não é? Bom, o André Ventura, que não sai da televisão, ontem, e estou a falar, estamos a gravar quarta-feira, portanto, terça-feira, esteve num debate com vários comentadores a ser entrevistado com cinco, com o pivô. Com o pivô 5, a ser entrevistado por 5 pessoas, e ele resolve e responde de forma muito lapidar à questão da acusação de ter um mandatário que foi preso pela GNR em flagrante delito com um isqueiro, uma garrafa de álcool e uns jornais junto a uma floresta, né? Portanto, junto a um campo. E há um texto que eu recomendo vivamente no Público do dia 9, portanto de ontem, de uma professora de Direito de Coimbra, que se chama Cláudia Santos, cujo título é Atear Fogos para Apagar Incêndios. Isto é um bom título porque ela fala num mandatário que supostamente ia atear e o bombeiro TikTok, que, como nós já vimos nos vídeos, que vai apagá-los rapidamente. Bom, mas ele ontem respondeu a isso e ele não se atrapalha minimamente com essas... Até, não? Exatamente. Como é que vocês olham para esta... eu estava a escolher aqui a palavra. É desfaçatez? Falta de... Não é?
Luís Marinho. Luís. Não, em primeiro lugar, quer dizer, eu já fiz disso até um enigma, e já todos falámos 50 vezes disto. Quer dizer, eu não consigo entender esta fixação das televisões, nomeadamente da CNN, pelo André Ventura. Quer dizer, só pode ser uma luta desesperada por audiências, porque qual foi mais este pretexto para... E ainda por cima agora, inaugurou-se uma época, que já aconteceu da outra vez, e agora já não são entrevistas, já é uma espécie de debate com 4 ou 5 jornalistas. Aquilo não são entrevistas. Mas já houve outros que foram lá. Luís, começa com a entrevista no canal generalista e depois passa para o canal de notícias. Sim, mas quer dizer, qual foi o pretexto mais esta? Quer dizer, olha, vamos ter mais uma vez aqui... E há pouco tempo, ele há pouco tempo foi... Ele tinha sido entrevistado no dia anterior ou 2 dias antes no CMTV. Pois, não, mas aquilo é uma rotação em que vão os líderes todos, por aquilo que eu ouvi e que... pois, mas não, olha que eu... Até da outra vez... Se fizemos a conta, às vezes que o André Ventura foi mas isso é outra questão. Eu estou a falar daquele... É 10-0. Não, eu estou a falar daquele programa em concreto, não é? Inventaram agora esse. Sim, não, aquele programa em concreto já lá foram outros líderes, eu agora não me lembro quem é que lá foi, salvo erro o líder do CDS, enfim, já lá foram vários líderes naquele modelo, e até normalmente até lá está o tal Santos Costa. Mas... estrategicamente não foi. Desta vez teve um problema em Marvão, ou Mourão, ou o que é que foi. Com ciganos, e, portanto, retirou-se com ciganos, exatamente. E então, lamentavelmente, não dá a par e discuto. Deixar de provar o veneno, não é? Exatamente. Mas aquilo é um modelo. Agora, realmente, o Ventura está em todo o lado, permanentemente, e por isso eu até nem sei se acredito muito na teoria de que ele não vai às presidenciais. Ele disse que não ia. Bom, mas o modelo não é um modelo muito eficaz, porque ele é entrevistado no canal jornalista, depois passa para o canal de notícias. Penso que foi também o caso de ontem. Não é? E foi o homem do Benfica, o Vieira, que também foi entrevistado assim, depois até naquele caminho... E a Ministra da Saúde já foi 2 vezes entrevistada assim na SIC Notícias. 2 vezes. Com este mesmo modelo. Mas este modelo não é grande coisa, porque depois tem 5 pessoas a fazer perguntas para um tempo relativamente limitado, aquilo não se aproveita nada. Basicamente o que se aproveitou daquilo de ontem foi esta história das presidenciais, dos incendiários, que lá tem praticamente ser mortos, queimados, enfim. E depois uma piada à Maria Castelo Branco, ele dizer que, ao referir-se à Mariana Mortágua, dirigiu-se para a Maria Castelo Branco e disse: mas que ela até gosta de si. Não pode ser. Não, essa eu não ouvi. Repetiu 2 vezes. Não, é verdadeiramente extraordinário. É verdadeiramente extraordinário. Bom, pronto. Estamos arrumados relativamente a incendiários e a André Ventura nas televisões. A Mariana Mortágua está na flotilha, atenção. Exato, era isso que eu ia dizer. Na sequência do atentado em Jerusalém, 6 mortos e 6 feridos, Israel atacou Doha, no Catar. Matou 6 dirigentes do Hamas, ao que Tel Aviv diz. A organização já reconheceu que foram 6 militantes do Hamas. A flotilha foi atacada por um drone em que os habitantes da flotilha consideram que foi um ataque de Israel também. E acho que já houve o segundo drone também sobre... Já se fala de um segundo. Já houve um segundo drone sobre a flotilha. Aquilo são drones, aquilo são mini-drones, porque aquilo parece um coisinho, aquilo faz lá um fogachezinho e fica tudo quieto. Mas aquilo já foi desmentido. Já foi desmentido, inclusivamente. O governo da Tunísia disse que não, foi um incêndio. Foi um incêndio a bordo. Foi um incêndio. Até pelo governo de Espanha. O governo de Espanha já desmentiu. O segundo ou o primeiro? O primeiro. O primeiro, o governo da Tunísia disse que tinha sido um tipo com o isqueiro. Que é um incêndio nos coletes salva-vidas. Não sei o que é que ele estava a acender. Mas eu acho fantástico. É depois das declarações do ar.
todas com ar muito coisa, como caiu aqui um drone, caiu aqui um drone. Quer dizer, não há maneira de... Eu acho que é uma maneira fácil de falar daquilo, não é? Bem, esta flotilha é um flop, não é comunicacional. Não é? Isto, É, a flotilha é uma operação de marketing, não é? Que não leva lá ajuda humanitária nenhuma, quer dizer, leva lá algumas coisitas e tal. Para uma população de 2 milhões de pessoas que podia ser alimentada todos os dias, mal ou bem, pouco ou muito, mas enfim, vai levar, portanto, a ajuda humanitária deles dá para um pequeno almoço, se der, não é? Portanto, isto é uma operação de marketing. O problema é que a operação de marketing está a falhar porque ninguém fala daquilo. Nem a imprensa internacional, nem a imprensa portuguesa, ninguém fala daquilo. Portanto, tiveram que inventar agora, provavelmente. E foram atracar um dos países o país onde começou a Primavera Árabe, a Tunísia, que era um grande movimento de libertação que acabou numa ditadura pior ainda que a do fundador do Bourguiba. Bom, agora, nós estamos aqui perante uma situação muito complicada da Europa, não é? A Van der Leyen, esta tarde, ou este final de manhã, desta quarta-feira, foi ao Parlamento Europeu e disse que a propor novas sanções contra Israel, mas que os países membros vão ter que aprovar e, portanto, isso vai correr mal. Montenegro é o primeiro dirigente da União Europeia a visitar Pequim e a encontrar-se com Xi Jinping. E a França voltou ao mesmo, que era a inexistência de um governo, já que François Bayrou foi enterrado na Assembleia Nacional logo no início da semana. Há aqui e nós estamos a caminhar rapidamente para os grandes enigmas, há aqui uma confluência de posições e iniciativas que não auguram nada de muito extraordinário para aquilo que se segue, não é? Mas, Rui, mais grave ainda, para além da queda do governo Bayrou e agora o senhor Le Cornu ter sido nomeado, estranho nome, diria, mas o senhor Le Cornu é o novo primeiro-ministro. Aliás, ele era ministro da Defesa. Sim. Subiu um bocadinho na hierarquia. É um problema em Paris, não é? Pronto, Paris mais uma vez está a ferro e fogo. É uma manifestação. Está a ferro e fogo. Tem sido o costume, não é? Portanto, aqueles movimentos inorgânicos, portanto, a tomar conta da cidade e a transformar aquilo num pandemónio. Portanto, exigindo agora a demissão do Macron, claro, como é evidente, mas a França não se recomenda, né, nesta altura, ou já há uns tempos, não é? E países como a França tornarem-se ingovernáveis é uma situação para a Europa absolutamente perigosa, não é? Sem dúvida. A França, Eduardo. A França neste momento é ingovernável, é um país, a dívida sobe 5 mil euros por segundo, diz tudo, não é? Vai nos 114% do PIB. 114%. No outro dia o Bayrou antes de dar o Bayrou no governo, deu uma entrevista à Antenne 2, em que ele dizia que quando a França produz 100, a Alemanha produz 116 e os Países Baixos 135. E já para não falarmos do que será uma Ásia qualquer, não é? Portanto, a França está em péssimos dificuldades. Por outro lado, há países que estão melhores, mas têm outro tipo de problemas, como a Bélgica, com uma população jovem de 52% de muçulmanos. Enfim, a Europa tem que se repensar também. Não sei para onde é que isto vai. Luís Marques. Não acrescento muito mais, a França está a caminho do budismo. E Montenegro em Pequim não vos suscita não me suscita grande entusiasmo. Que é um construtor de pontos, como ele próprio disse, é um construtor de pontos. Não me suscita grande entusiasmo por uma razão muito simples. Ele esteve lá 24 horas. Pouco mais de 24 horas. Portanto, aquilo foi uma visita para marcar a agenda. Enfim, não foi... Quer dizer, não estou a dizer que não foi tratado de coisas importantes e substanciais, mas claramente foi uma viagem necessária, provavelmente onde é mais importante, até no Japão, onde ele está agora.
presumo eu. Quanto à Europa, enfim, muito sinteticamente, a Europa está a caminho de um problema gravíssimo, com a França a caminho do abismo, porque é um país que necessita de uma poupança, de cortes de 40 mil milhões de euros. Não é possível, ainda por cima, em França, onde a política se faz na rua, a França vai ficar a ferro e fogo a breve prazo. E depois o resto também não é bom. A Alemanha não é bom, ao contrário do que se pensa, a Alemanha não está bem. A Inglaterra, que não pertence à Europa, mas está péssimo. Enfim, isto não está medido. Não está bom de ver. Ao ponto que nós dizemos que não estamos mal e até há quem sugira que estamos bem, não é, Luís? Estamos bem. Estamos bem e a crescer. Bom, já a seguir, os grandes enigmas e outras histórias. Os grandes enigmas e outras histórias. Vou começar por ti, Luís Marinho, que estás à distância. Exato. Olha, eu tenho aqui um enigma que é também talvez uma proposta, que é o seguinte. Como sabemos, o Chega ainda não apresentou o prometido Governo Sombra, não é? Mas eu avançava aqui com uma proposta muito rápida, e é uma proposta para a área da Justiça, que era a criação da Secretaria de Estado de Delinquência. É que com tantos indivíduos ligados ao Chega, que já cometeram crimes... Agora mais um hoje. Desculpa? Foi descoberto mais um, em Viseu. E olha, então estás a ver. Mas também é incendiário. Mais um. Não parece que assaltou um INEM ou uma coisa qualquer. Não, eu ia falar desse. Um ex-deputado que roubava malas, um mandatário das autárquicas que ateava fogos, e agora um candidato a uma junta de freguesia que foi despedido do INEM porque roubou gasóleo das ambulâncias. Está certo. Portanto, porque é que então o Chega não escolhe um desses indivíduos para secretário de Estado, da tal Secretaria de Estado da Delinquência, porque essa é a forma de ver o crime na ótica do utilizador. Muito bem. Bom, o meu enigma é muito simples. Uma reportagem, o jornalismo de investigação da revista Sábado, que o canal Now costuma transmitir, no dia 19 de agosto, foi sobre as amêijoas no Tejo. Havia uma frase popular antigamente que dizia: levas um safanão e só paras no Samogo para meter água. Por causa dos comboios, não é? Sabe-se isso. Agora mudou. Se queres enriquecer, para no Samogo para meter amêijoa, não é? Toda a gente sabe o que é que se passa ali, mas ninguém age. Porquê? Este é o grande enigma. Porquê que ninguém age naquilo que se passa no Samogo? Vai-se a passar por lá. O meu enigma tem a ver com uma matéria que me entristece. Eu tenho ficado à espera que o Ronaldo fale depois de um jogo ou antes de um jogo, porque, se bem se lembram, foi bastante controversa a ausência dele nos funerais do Diogo Jota. E eu penso que ele se sente um bocado inibido. E essa situação acho que cria ali alguma limitação e algum mal-estar à própria pessoa. Ele certamente tem motivos louváveis que lhe levaram a tomar essa decisão, e se é que achava que ele deveria falar e explicar, porque ainda há dias na SIC era tema de controvérsia, e eu acho que ele terá uma explicação. É uma pessoa sensata, é uma pessoa de bem, com certeza que pode explicar para seguirmos em frente e deixarmos para trás determinadas situações. Bem, o meu enigma não é bem um enigma, é um cumprimento muito especial à Dina Aguiar, que soubemos hoje. Eu soube hoje pelos jornais, portanto, que ela vai deixar de apresentar, portanto, Portugal em direto agora em setembro. Ela foi para a apresentação deste programa em 2005, quando eu próprio era administrador da RTP, tinha a responsabilidade dos conteúdos, e ela já está reformada, está num processo, um contrato de prestação de serviços com a RTP, portanto é normal, portanto, que com a idade dela que saia, mas merece um cumprimento, porque é uma grande profissional de televisão. Sem dúvida. Todos nós a cumprimentamos, à grande Dina. Termina aqui mais uma. Exato. Termina aqui mais uma sessão das Novas Crónicas da Idade Mídia, um programa de Eduardo Oliveira e Silva, Luís Marinho, Luís Marques e Rui Pego, produção de Marina Duarte, desenho sonoro de António Fialho, cuidado técnico de Beatriz Garcia, imagem de Ricardo Fortunato. Novas Crónicas da Idade Mídia, sempre ao domingo, ao meio-dia, sempre que quiser, ao alcance de um clique. Até para a semana.